Vai filmar. Isso ela fica depois de mais. Mas eu nem esse dia de licença. Cara, nem descansar. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso culto cantando o hino Eu Tenho um Salvador. Número 228. 228. Eu Tenho um Salvador. Próximo hino e último, número 267, 267. Vamos cantar esse hino antes da mensagem. Mais perto, sim. 267, mais perto, sim. Depois a mensagem.
Temos duas cartas para ler hoje à noite e vamos ler essas depois do estudo. Vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler versículos 12 a 18. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 18. Então nós vamos. De sorte que, meus irmãos, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como a efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhando em vão. E ainda que seja oferecida por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Vamos lá. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estar reunido aqui na tua casa. Pedimos, Pai, nos dirige na tua palavra hoje à noite. Esteja comigo, ajuda a minha língua, minhas palavras, para que em tudo todos podem entender a tua palavra. Pedimos isso, Pai. Esteja com os nossos irmãos que não podem ver, Pai, alguns por trabalho, por saúde, problemas de família, Pai. Pedimos que esteja com cada um e que semana que vem podemos estar todos aqui. No nome de Cristo pedimos isto. Amém. Amém. Semana passada passamos do grande exemplo dos versículos 1 a 11 do capítulo 2 para os versículos 12 a 18 e começamos a estudar as complexidades da vida cristã. E quando começamos, citei Samuel Clemens, que disse uma vez: poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o aborrecimento de um bom exemplo. Também mencionei que às vezes podemos nos sentir frustrados se tentarmos copiar alguém que nos deixou um bom exemplo, porque esse bom exemplo nem sempre significa que nós temos a capacidade de realizar as mesmas conquistas em nossas próprias vidas. É preciso mais do que um exemplo do lado de fora. Precisamos do poder de dentro. Para isso precisamos da orientação e do poder contínuo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estabeleceu diante de nós o padrão divino para a mente submissa e o poder divino para realizar o que Deus deseja em nossas vidas. Isso é o que lemos no capítulo 2, versículo 13.
capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em nós, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E semana passada eu disse que não é por imitação, mas por habitar. E lemos Gálatas 2:20, onde nós lemos que Cristo vive em mim. Não podemos esquecer disso. Cristo vive em mim, em nós. A vida cristã não deve ser uma série de altos e baixos. Em vez disso, deve ser um processo de entradas e saídas. Isso no sentido do fato que Deus entrou e trabalha em nossas vidas, e deve estar entrando também em nossa vida o quê? A palavra de Deus. Então isso entrando. E nós, pelas nossas vidas diárias, devemos demonstrar que Ele nos habita e, portanto, cumprir a sua vontade nos afazeres do dia a dia. Cultivamos a mente submissa, respondendo às provisões divinas que Deus coloca à nossa disposição. Sabendo disso, aprendemos semana passada que há um propósito a ser alcançado. E lemos isso em versículo 12, a última parte do versículo, onde diz assim também: operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Significa fazer uma ação, operar para realizar algo, operar, alcançar, fazer aquilo de que algo resulta. E como quando resolver um problema de matemática, também essa expressão era usada para operar uma mina. Isso é, retirar da mina todo o mineral valioso possível. Também foi usado na expressão trabalhar no campo para realizar a maior colheita possível. O propósito de Deus deseja que alcancemos é a semelhança de Cristo. Então, nós podemos ler, por exemplo, Romanos capítulo 8. Romanos 8, guarda aqui em Filipenses. Vamos para Romanos 8 e podemos ler um versículo bem conhecido. Romanos 8, versículo 29, que diz: porque os que dantes... Eu vou esperar, tem pessoas ainda abrindo suas Bíblias. Romanos 8, capítulo 8, Romanos, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Encontraremos problemas na vida, mas Deus nos ajudará a resolvê-los. Nossas vidas têm um potencial tremendo, como uma mina, ou como um campo, e Ele quer nos ajudar a cumprir esse potencial. Notamos que esse propósito é alcançado como? Nós lemos semana passada, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, como inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. É somente quando somos confrontados com as necessidades e problemas da vida real que podemos começar a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, por isso nós vimos que há um propósito a ser alcançado. Hoje à noite
veremos que há um poder que precisa ser recebido. Há um poder que precisa ser recebido. Voltamos para o versículo 13 de Filipenses 2. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O princípio que Paulo estabelece é este: Deus precisa trabalhar em nós antes que Ele pode trabalhar por meio de nós. Esse princípio é visto em ação em toda a Bíblia, observando as vidas dos homens como Abraão, Moisés, Davi, Daniel, os apóstolos e outros. Deus tinha um propósito especial para cada homem a cumprir. E cada homem era único e não uma imitação de outra pessoa. Por exemplo, levou Deus 40 anos para trazer Moisés ao lugar onde ele pudesse usá-lo para liderar o povo de Israel. Pelo fato, levou 80 anos. Os primeiros 40 anos em Egito, para entender e aprender tudo da cultura e tudo dos egípcios, porque era contado como filho da princesa, a filha de Faraó. E depois, fugindo, ele foi para o deserto. E lá se tornou pastor de ovelhas. Enquanto Moisés cuidava das ovelhas durante aqueles 40 anos, Deus estava operando nele para que um dia pudesse trabalhar por meio dele. Poderíamos dizer que Deus está mais interessado no trabalhador do que na obra. O Dr. Wiersbe disse: se o trabalhador é o que deve ser, a obra será o que deve ser. Faz sentido. Muitos cristãos obedecem a Deus apenas por causa da pressão externa. Alguém está olhando para mim, então eu acho assim. Mas não podendo me ver, eu faço outro. E não obedecem porque não tem poder no interior. Paulo advertiu os filipenses que não era apenas sua presença com eles, mas seu desejo de obedecer a Deus e ajudá-lo que era o mais importante. Então, nós lemos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Podemos imediatamente pular para versículo 12 do capítulo 2, e nós lemos: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu toquei alguma coisa e tudo pulou.
A coisa é que os filipenses, Paulo estava dizendo, não podiam construir suas vidas sobre Paulo, porque ele poderia não ficar com eles muito tempo. Ele vai mudar. Deus podia chamá-lo para os céus. Ele podia ir para fazer outra viagem missionária, longe. Em 1 Coríntios, capítulo 3, estamos relembrados que porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Antes que você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não tinha fundamento. Há muitas pessoas no mundo que acham que tem fundamento, mas não é um fundamento firme. Mas no momento que você aceitou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi colocado sobre um fundamento sólido, a rocha, o Senhor Jesus Cristo. Agora, não pode construir sua vida sobre outra, porque você já tem. O poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. Vamos para João, capítulo 14, rapidamente. O Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos ler versículos 15 a 16. Porque o poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. E Jesus está falando aqui, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Continuamente, sem terminar. Podemos ler também o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podemos ir para o primeiro capítulo de Atos, primeiro capítulo, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e veremos versículo 8, Atos 1, 8, que todos conhecem esse versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois podemos ir para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vai achar antes do que eu. Capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. E lá nós lemos: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Nossa palavra energia em português, vamos voltar para Filipenses 2, versículo 12. Nossa palavra energia em português vem da palavra traduzida opera em versículo 13, onde diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. A palavra é energeo. Uau, né? Energia. É a energia divina de Deus operando em nós, funcionando em nós, efetuando em nós, nos energizando, se posso dizer, através, em nós e através de nós. O mesmo Espírito Santo nos capacita. Lembra? Ele capacitou Cristo quando Ele estava ministrando na terra para nos capacitar. Então, também hoje, nós. Mas devemos reconhecer o fato de que a energia da carne também está conosco. Por exemplo, nós lemos em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 5, Romanos 7, versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, o quê? Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. É a energia que vem do diabo. Em Efésios, vamos para Efésios capítulo 2, versículo 2, Efésios 2, 2. Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora energiza, que opera nos filhos da desobediência. E podemos ir também para 2 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 diz: porque já o mistério da injustiça, o quê? Opera. Somente há um que agora o retém, até do meio seja tirado. Então, Satanás e o mundo quer operar em nossas vidas. Mas lembra, nós temos uma base, temos uma fundação, e devemos aproveitar da energia do Espírito Santo e não de algo fora do que sobre somos fundados. Porque Cristo Jesus veio à terra, nasceu homem, tornou-se um de nós, morreu para nos salvar, foi sepultado, obteve a vitória sobre a morte, ressuscitou e depois voltou para o céu. A energia divina de Deus está disponível para nós, por causa de tudo isso.
Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E vamos começar lendo versículo 18 até versículo 23. E o que é que nós vamos encontrar? Efésios 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O poder está aqui, então. Podemos aproveitar. Mas como usamos? Quais são as ferramentas que Deus usa pelo seu Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas? Hoje, a Ari celebrou um meio aniversário. Sabe o que ele ganhou para esse meio aniversário? Quando era criança eu nunca ouvi disso, né? Mas os jovens hoje inventam muita coisa, né? Então, meio, quer dizer, ele chegou até 2 anos e meio hoje. O que ele ganhou? Uma caixa de ferramentas. E ele já tem algumas ferramentas, né? Mais de plástico, mas alguns funcionam. Eu tenho visto ele colocar uma chave sobre uma porca e tentar, né? Também, dentro dessa caixa, era um nível desse tamanho, comprimento. Usa nível para quê? Na construção, para nivelar as colunas. Quando você tem uma viga, deve ser nivelado. Não pode estar assim ou assim, tem que estar nivelado, num nível. As colunas não podem ir assim para sustentar a construção, tem que estar daqui reto, nivelado. Deus tem ferramentas e Ele quer que nós usamos. E vamos encontrar 3 ferramentas semana que vem. A primeira, sabe qual é? Quer adivinhar? A palavra de Deus. E qual é a segunda? Esse também é fácil. Ok? Oração. Pensei que Guilherme estava para fazer essa. Oração. E o terceiro, esse é mais difícil. Vamos ver que a terceira é sofrimento, do que Paulo menciona. Sofrimento. Então, nós vamos parar aqui. Nosso tempo está terminando para isto hoje. E vamos continuar semana que vem e veremos estas ferramentas
né? De um poder para o que era? Um poder para não para operar. Agora eu estou com uma para ser recebida. Um poder que precisa ser recebida. Um poder que precisa ser recebida. E nisso envolve essas ferramentas. Então, vamos encerrar a oração aqui, depois vamos passar para o tempo de oração. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra. Pai, queremos, Pai, crescer na graça que há em Cristo Jesus. Queremos conhecer, queremos crescer no conhecimento de Ti e da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, estudando a Tua palavra, para que podemos crescer e que podemos aprender a ter mentes submissas a Ti. Em nome de Cristo pedimos isto. Amém. Obrigado. Os nossos anúncios.